Suma Teológica em Artigos de Santo Tomás de Aquino, primeira parte, questão 2. Deus existe. Artigo 1. Se a existência de Deus é por si mesma conhecida. O primeiro discute-se assim: parece que a existência de Deus é conhecida por si mesma. 1. Pois são assim conhecidas de nós as coisas cujo conhecimento temos naturalmente, como é claro quanto aos primeiros princípios. Ora, diz Damasceno, o conhecimento da existência de Deus é naturalmente íncito em todos. Logo, a existência de Deus é conhecida por si mesma. 2. Ademais, dizem-se por si mesmas conhecidas as proposições que, conhecidos os termos, imediatamente se conhecem, o que o filósofo atribui aos primeiros princípios da demonstração, pois sabido que são o todo e a parte, imediatamente se sabe ser qualquer todo maior que a parte. Ora, inteligida a significação do nome Deus, imediatamente se intelige o que é Deus. Pois, tal nome significa aquilo do que se não pode exprimir nada maior. Ora, maior é o existente real e intelectualmente, do que o existente apenas intelectualmente. Donde, como o nome de Deus, uma vez inteligido, imediatamente existe no intelecto, segue-se que também existe realmente. Logo, a existência de Deus é por si mesma conhecida. 3. Ademais, a existência da verdade é por si mesma conhecida, pois quem lhe nega a existência concede, porquanto, se não existe, é verdade que não existe. Portanto, se alguma coisa é verdadeira, é necessária a existência da verdade. Ora, Deus é a própria verdade, como diz a Escritura, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é por si mesma conhecida. Mas, em contrário, ninguém pode pensar o contrário do que é conhecido por si, como se vê no filósofo, sobre os primeiros princípios da demonstração. Ora, podemos pensar o contrário da existência de Deus, segundo a Escritura, Salmos 52, 1, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Logo, a existência de Deus não é por si conhecida. Solução: de dois modos pode uma coisa ser conhecida por si, absolutamente, e não relativamente a nós, e absolutamente relativamente a nós. Pois qualquer proposição é conhecida por si, quando o predicado se inclui em a noção do sujeito. Por exemplo, o homem é um animal, pertencendo animal à noção de homem. Se, portanto, for conhecido de todos o que é o predicado e o sujeito, tal proposição será para todos evidente. Como se dá com os primeiros princípios da demonstração, cujos termos, o ser e o não ser, o todo e a parte semelhantes, são tão comuns que ninguém os ignora. Mas, para quem não souber o que são o predicado e o sujeito, a proposição não será evidente, embora o seja, considerada em si mesma. E por isso, como diz Boécio, certas concepções de espírito são comuns e conhecidas por si, mas só para os sapientes, como por exemplo os seres incorpóreos não ocupam lugar. Digo, portanto, que a proposição Deus existe, quanto à sua natureza, é evidente, pois o predicado se identifica com o sujeito, sendo Deus o seu ser, como adiante se verá, questão 3, artigo 4. Mas, como não sabemos o que é Deus, ela não nos é por si evidente, mas necessita de ser demonstrada, pelos efeitos mais conhecidos de nós e menos conhecidos por natureza. Donde a resposta à primeira objeção: conhecer a existência de Deus de modo geral e com certa confusão, é-nos naturalmente íncito, por ser Deus a felicidade do homem, pois, este naturalmente deseja a felicidade e o que naturalmente deseja, naturalmente conhece. Mas isto não é pura e simplesmente conhecer a existência de Deus, assim como conhecer quem vem não é conhecer Pedro, embora Pedro venha vindo. Pois, uns pensam que o bem perfeito do homem, a felicidade, consiste nas riquezas. Outros, noutras coisas. Resposta segunda: talvez quem ouve o nome de Deus não intelige como significando ser, maior que o qual nada possa ser pensado, pois, alguns acreditam ser Deus corpo. Porém, mesmo concedido que alguém intelige o nome de Deus com tal significação, a saber, maior do que o qual nada pode ser pensado, nem por isso daí se conclui que intelige a existência real do que significa tal nome, senão só na apreensão do intelecto. Nem se poderia afirmar que existe realmente, a menos que se não concedesse existir realmente algum ser tal que não se possa conceber outro maior, o que não é concedido pelos que negam a existência de Deus. Resposta terceira: a existência da verdade em geral é conhecida por si, mas a da primeira verdade não o é, relativamente a nós.